bem-vindos ao Sobreviver. Conforme prometido, eu tô aqui de volta para contar para vocês um pouquinho mais da minha história, de como eu cheguei até esse canal. Na verdade, te fazer um convite de conhecer uma história de decisão e superação. E por esse motivo, o tema de hoje é endometriose e eu. Como sobreviver com endometriose. Então eu quero aqui hoje, através desse vídeo, abordar e contar para vocês tudo que eu fiz que vem transformando minha vida e que está fazendo com que eu possa viver com mais qualidade, mais saudável, mesmo com a endometriose. Então, como que eu tenho sobrevivido com a endometriose, ok? Então, fica comigo até o final do vídeo. Se você quer saber todas as dicas, todas as ferramentas que eu utilizei, conhece alguém que tem endometriose ou mesmo quer compartilhar e entender parte dessa história, seja muito bem-vindo à minha vida, seja bem-vindo ao Sobreviver. Bom, gente, então eu tô aqui para contar um pouquinho dessa minha história. Para quem não me conhece, meu nome é Carla, eu tenho 33 anos, sou casada e vou aqui hoje relatar um pouquinho do que foi essa minha experiência com a endometriose, na verdade do que tem sido, porque eu ainda tenho a doença, né? Mas eu quero, através dessa história, tentar, na verdade, te mostrar como você pode sobreviver com a doença, né? Te trazer algumas ferramentas, te trazer algumas dicas com relação a uma decisão que eu tomei, que talvez seja a ferramenta mais importante desse nosso tema aqui hoje. Lembrando, gente, que endometriose é uma doença crônica, é muito importante que você faça o tratamento com o seu médico. O que eu vou falar aqui hoje é uma história de vida, de superação e de decisão, que com certeza pode contribuir com a tua vida também. Mas cada ser humano é individual, então é muito importante sempre você seguir orientações médicas, você procurar apoio de especialistas. E o meu papel aqui hoje é realmente só poder te ajudar, te dar um norte com relação ao que você pode fazer para viver melhor com a doença, tá? Porque foi exatamente o que eu fiz. Bom, então o que eu quero contar para vocês, gente, vamos voltar lá um pouquinho no passado, assim que eu fui diagnosticada com a doença. Lá em 2014, setembro de 2014, eu descobri que eu tinha endometriose. Eu estava no ano do meu casamento, então foi bastante conturbado. Aquele momento que a mulher já está bastante sensível, né? E aí você descobre que você tem uma doença crônica que mexe com a fertilidade da mulher, enfim, vários campos. Eu já vinha sentindo dores, já tinha bastante tempo e eu não sabia lidar, porque eu não sabia o que eu tinha. Enfim, eu vou dizer para vocês que foi, assim, um momento bastante delicado, tá? E o que, que aconteceu diante desse diagnóstico, gente? Eu tinha, na verdade, dois caminhos para seguir. Na verdade, eu acho que isso todo ser humano tem quando a gente está diante de um problema. A gente sempre tem dois caminhos para seguir. A gente tem um que é se tornar vítima da circunstância, daquele problema que a gente tem, no meu caso da endometriose, então se tornar vítima, refém da doença. E a gente tem o caminho de procurar solução para o problema. Naquela ocasião, infelizmente, eu não era o ser humano desenvolvido que eu sou hoje, eu não tinha a evolução mental e espiritual que eu tenho hoje, então, naquele momento, infelizmente, eu optei por ser a vítima da circunstância, a vítima da endometriose, né? Aconteceu, mas me trouxe bastante aprendizado e talvez seja por isso que eu tô aqui hoje falando com vocês, né? Foi preciso eu viver aquele momento. Gente, então o que eu quero dizer com relação a isso? 2015 para mim foi um ano assim de tratamento, onde eu tive que realmente tomar medicações fortíssimas, eu tive que entender mais sobre a doença, né, sobre o que eu tinha, eu tive que procurar saídas como acupuntura, eu tentei várias formas assim que eu pudesse viver melhor, né? Bom, medicação, vamos falar sobre medicação. Medicação, gente, me deixou inchada, mexeu com o físico e com o psicológico, que é muito delicado para a mulher. Uma mulher com endometriose, ela não vive com qualidade, então durante todo esse ano de 2015 em que eu fazia esse tratamento com medicação, além de medicação ser cara, tá? Se você que está assistindo aí tem endometriose, eu tenho certeza que você conhece o famosinho Alurene, né? Então foi esse remédio que eu tomei durante um bom tempo. Tive bastante acne e tal, então foi um processo assim em que eu tive que entender sobre tudo o que estava acontecendo comigo, mas ao mesmo tempo era muito difícil, porque a mulher com endometriose, ela não vive com qualidade, como eu já disse, e o que acontece? Ela acaba perdendo compromissos de família,
compromissos de trabalho, né? Por quê? Porque a gente não prevê quando que vai ter uma crise, a gente não consegue prever quando que vai te dar uma dor. E infelizmente a endometriose é assim. Eu acordava nas madrugadas com crise, então cheguei a perder compromissos de trabalho, cheguei a ficar dias sem conseguir trabalhar. E eu sempre fui uma mulher muito independente, então isso mexia muito com o meu psicológico, né? Me fazia muito mal, na verdade. Passei por algumas frustrações também com relação a isso, porque naturalmente o mundo corporativo ele não entende quando você está doente, normalmente é frescura, infelizmente a endometriose ela ainda é tratada com muito desdém, né? Sempre, é uma frescurinha, uma cólicazinha, né? Acontece muito. E aí, gente, é claro que fui julgada muitas vezes, eu tenho certeza que você vai se identificar com o que eu tô falando. Fui incompreendida e eu cheguei a um momento, assim, ao mais estafa emocional, onde as pessoas me perguntavam se eu estava bem. Carla, e aí, você tá bem? E eu tava cansada de responder que eu não estava bem, de me sentir doente diante das pessoas, de ver o olhar das pessoas com desdém pra mim. Tipo, a doente chegou, sabe aquela coisa? Então, chegou um dado momento que as pessoas me perguntavam se eu estava bem e eu respondia, tô ótima, tô maravilhosamente bem. Mas mal sabiam elas que no dia anterior eu tinha tido uma crise, enfim, mal sabiam elas realmente aquilo que eu estava vivendo. E isso foi realmente acontecendo de uma forma bastante intensa. Foi quando a minha médica decidiu por fazer a cirurgia. Então, eu fiz uma videolaparoscopia no final do ano de 2015. Isso acaba acontecendo com muitas mulheres que têm endometriose, né? A ideia da vídeo é fazer uma limpeza, né, ali na região e limpar os focos da endometriose. Então ali eu criei uma expectativa, gente, uma esperança de que eu viveria melhor com a doença, né? Que seria possível pelo menos eu viver com mais qualidade. E eu fui para a cirurgia. Gente, o que aconteceu? Eu me frustrei porque pós-cirurgia eu tentei voltar a viver a minha vida normal, conforme a minha equipe médica me indicou. E um mês depois eu estava lá com dores novamente, com as mesmas dores, como se eu não tivesse feito exatamente nada, como se eu não tivesse feito a cirurgia. Foi uma frustração tamanha para mim. Então, o ano de 2016 inteiro a gente ficou procurando soluções para entender o que estava acontecendo, e foi quando a minha médica entendeu que meu organismo não reagia bem a uma medicação via oral e optou por colocar o DIU Mirena. Não sei se vocês conhecem, mas é um DIU hormonal, um dispositivo que vai lá dentro do útero e ele age diretamente no foco da endometriose. Então essa foi nossa solução, né? Então eu passei o ano de 2016 inteiro esperando, na expectativa do que eu faria, e nisso tendo crises, isso, todo aquele processo continuou. Mas o ano passado, há um ano atrás, foi que a gente tomou a decisão de colocar o DIU. Em contrapartida, gente, todo esse processo de praticamente 2 anos de tratamento foi me amadurecendo, eu fui aprendendo a lidar com a doença e eu fui entendendo algumas coisas também. Então, a gente tomou a decisão sim de colocar o DIU, mas naquele momento também alguma chavinha virou e eu entendi que eu não podia me tornar refém dessa doença. Eu não queria mais ser tratada como a doente, eu não queria mais perder compromissos e ficar na mão da indústria farmacêutica, de médicos, toda hora hospital. Então eu falei, poxa, será que eu não consigo buscar alguma solução paralela, algum tratamento que me ajude a pelo menos conviver melhor com essa doença? E aí eu comecei a pesquisar. Então eu até cheguei a perguntar para um médico da equipe que cuidava de mim sobre atividade física, boa alimentação, estava bastante em alta, né, essa coisa do viver saudável, etc. E aí eu fui pesquisar, né, a correlação que a alimentação tinha com doenças crônicas. Gente, e quando eu falo doenças crônicas, eu não tô falando só da endometriose. A endometriose é o meu caso, mas de repente você tá aí assistindo e conhece alguém que tem diabetes, que tem SOP, que é a síndrome do ovário policístico, que tem Parkinson, que tem Alzheimer. São todas doenças que têm muita correlação com a alimentação, tá? Carla, como que você descobriu isso? Como eu disse, a gente optou por colocar o DIU, mas em contrapartida, eu também comecei a pesquisar sobre uma vida mais saudável. E é aí que vem o grande lance, né? É aí que vem a parte melhor dessa história toda, gente, que eu quero contar pra você. Foi ali que eu tomei uma única decisão. Eu tomei a decisão de que eu viveria mais saudável. Como, Carla? Primeiro eu fui pesquisar e aí eu encontrei sobre uma dieta com baixo carboidrato, que ela tinha bastante referência com
com doenças crônicas, aliás, né? Hoje é mais conhecida como low carb, né? A maioria das pessoas conhecem como low carb. E li, me informei bastante, busquei conhecimento com médicos que seguem uma linha, né, low carb, não, infelizmente não são todos que são adeptos a essa linha, né, e só para vocês entenderem, quem tem doença crônica, gente, tem uma síndrome metabólica, então a gente tem um grande problema com a elevação da insulina, resumindo, é isso, tá, gente, eu não sou expert do assunto, mas eu tô em constante, assim, evolução, sempre buscando informações para que eu continue vivendo melhor. Então, qual foi a primeira ferramenta que eu descobri, que eu busquei e que me trouxe esse conhecimento? Primeiro, as pesquisas